O Jung vai entender o conceito de atitude como uma disposição da psique de agir ou reagir em determinada direção. Ter atitude significa estar pronto para algo determinado, ainda que este algo seja inconsciente, pois ter essa atitude é o mesmo que ter uma direção a priorística para o determinado, quer ele seja representado ou não. Então, a atitude seria essa disposição. É assim que o Jung vai entender o conceito de atitude. E ela vai acontecer sempre que estiverem presentes certa constelação subjetiva, certa combinação de fatores psíquicos ou conteúdos que determinem o agir nesta ou naquela direção pré-fixada, ou que concebam um estímulo externo desse ou daquele modo pré-determinado, né? O Jung vai dizer que é importante fazer essa diferenciação entre o eu e a atitude, e que o eu não é a mesma coisa que a atitude, ou a atitude não é a mesma coisa que o eu, né? E que essa diferenciação, ela não permite tanto ultrapassar a atitude, né? Não garante que tomar consciência ou se diferenciar o eu da atitude, não garante que você vai conseguir escapar dessa atitude ou ultrapassar essa atitude, mas ela permite a tomada de consciência da perspectiva a partir da qual o indivíduo olha de modo habitual o mundo e a si próprio. Então, a consciência da atitude, ela torna-se a consciência da própria tomada de consciência sobre o mundo e sobre si, que permite a relatividade da consciência em relação ao próprio sujeito que conhece. Então, basicamente, a atitude ela é um fenômeno individual que ela foge da consideração científica, mas que na experiência, né, por exemplo, na clínica, é possível distinguir certos tipos de atitude, na medida em que se podem distinguir também certas funções psíquicas. Então, por exemplo, funções psíquicas, de novo, a gente está falando das 4 funções da consciência que o Jung usa no livro Tipos, né? Pensamento, sentimento, intuição e sensação. E quando uma dessas funções ela predomina habitualmente, vai surgir aí uma atitude típica. Então, de acordo com a natureza da função que for mais diferenciada no sujeito, haverá constelações de conteúdos que geram uma atitude correspondente. Então, assim, a gente vai ter uma atitude típica dos tipos pensamento, uma atitude do tipo sentimento, uma atitude do tipo sensação, uma atitude do tipo intuição. Além das funções, daria para a gente pensar numa atitude também a partir da direção da libido, que aí seria aquela ideia do introvertido e do extrovertido. Então dá para pensar numa atitude introvertida, numa atitude extrovertida, pensando que no introvertido, a libido se afasta do objeto e volta para o sujeito, e no extrovertido, a libido vai na direção do objeto, a gente tem aí já uma predisposição inicial. A hora que apareça um objeto, a pessoa que tiver essa atitude extrovertida, o primeiro movimento é tentar retirar a libido, retirar o interesse do objeto, diferente de um sujeito extrovertido, que ele vai direcionar a libido para esse objeto. Então, vocês percebem, tem um a priori antes da própria experiência, né? É como se tivesse instalado na gente uma forma de olhar para a realidade, e a partir do momento que algum estímulo acontece, essa forma ela é aplicada, a gente olha para a realidade, ou absorve, ou entende a realidade de determinada maneira. Isso seria a atitude, né? Essa disposição de agir ou reagir em determinada direção, né? Pensando que essa disposição ela é a priorística, né? Quer dizer, não precisa da experiência, né? A experiência faz com que ela se concretize, mas ela já está colocada no próprio sujeito. O Jung vai trazer ainda nesse verbete que, além dessas atitudes que estariam mais psicologicamente puras, vai existir também tipos sociais, né? Tipos de atitudes sociais, em que uma representação coletiva vai imprimir um determinado selo no sujeito. E isso é muito característico dos diversos ismos que a gente encontra hoje na nossa sociedade. Essas atitudes coletivamente determinadas, elas são muito importantes e, em certos casos, elas podem superar a importância da atividade individual pura. Vamos pensar aqui em algum ismo, né? Algum movimento relacionado ao ismo. Se a gente pegar vamos pegar o comunismo, por exemplo, aqui, né? Talvez não seja um bom exemplo, porque é político, mas independente de qualquer acepção, vamos tirar o juízo de valor sobre se é bom ou se é ruim, mas vamos pensar só na dinâmica psíquica aqui. A pessoa que adere ao movimento do comunismo, assim como a pessoa que adere a uma espécie de direitismo ou qualquer outra vertente, né, ao catolicismo, a qualquer coisa que tiver esse ismo no final, às vezes esse movimento social coletivo
ele tem uma determinada forma de agir. E às vezes essa forma de agir, ela sobrepuja o sujeito. Então, ao invés dele ter uma atitude individual, ele vai ter uma atitude coletiva. Então, ele vai reagir sempre de acordo com aquele movimento social no qual ele está inserido. Essa predisposição para agir daquela forma e reagir ou reagir daquela forma geraria uma atitude comunista, uma atitude direitista, uma atitude católica, uma atitude religiosa. Você estaria agindo ou reagindo de determinada forma. Essa forma vai ser muito mais coletiva do que individual. Se é bom ou se é ruim, vai depender do caso. Mas fica aí uma possibilidade de exemplo.